5 coisas que eu agradeço a Deus por ter aprendido antes de engravidar e me tornar mãe. A primeira foi o autoconhecimento, onde eu pude entender a minha história, entender o meu passado, as minhas crenças, e eu pude ressignificar, né, todas essas emoções que pra mim estavam escondidas, porque eu não entendia e não sabia o quanto elas me afetavam. E a segunda foi retornar ao meu trabalho, porque eu estava, né, me culpando por conta dos meus erros do passado, onde eu fechei o meu estúdio, a qual eu tinha, e as pessoas que estavam também ao meu lado. Então eu pude voltar, né, a fazer o que eu amo, que é fazer unhas. E hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa, uma sócia, uma amiga, que tá comigo pra tudo, principalmente agora na minha gestação, ela tá sendo um apoio de grande importância pra mim. E hoje eu tô com todo o gás, né, pra voltar a fazer o que eu amo, que é empreender, que eu empreendo desde os meus 14 anos de idade, mas que eu não tinha conhecimento e fazia tudo, né, gente, na loucura, na doideira, e agora eu faço com clareza do que eu quero e do meu propósito. A terceira foi a organização financeira, tá? Porque eu não tinha organização financeira nenhuma, não sabia gerir meu negócio, não sabia gerir as minhas despesas pessoais, né, os meus gastos, as minhas receitas, e hoje, pra glória de Deus, eu entendo sobre isso, eu estudei sobre isso. Foi também um processo doloroso, porque eu fui revisitar o meu passado, fui ver tudo aquilo que fazia com que eu nunca estivesse ali pronta e nunca conseguisse gerir o meu financeiro. Isso só me prejudicava. E, mais ainda, né, as minhas emoções faziam com que eu gastasse muito dinheiro e eu sempre deixava dinheiro na mesa, perdia dinheiro, eu era toda desorganizada, vivia em dívidas, enfim, sempre embolada mesmo ali no meu financeiro. E eu tive um despertar, onde Deus ele me mostrou tudo aquilo onde eu tava errando e eu pude consertar, graças a Deus. E a quarta coisa, onde Deus ele foi maravilhoso, generoso comigo, mas também com meu esposo, foi que a gente começou a entender, principalmente, né, o nosso financeiro, porque o financeiro, gente, ele mexe muito com as nossas emoções e nosso casamento também é abalado. Então, graças a Deus, a gente entendeu todos os nossos erros, principalmente financeiro, mas também de como a gente agia dentro do nosso lar, no nosso relacionamento. Eu era uma pessoa super masculinizada e acabei fazendo com que isso aflorasse demais e eu deixasse de estar mais feminina e também fazia com que o meu esposo nos colocasse nesse papel, nesse lugar de homem másculo, né? Que é a masculinidade que ele precisa ter. Eu sempre sabotava ele, sempre tomava a frente dele e ele não podia exercer essa função no nosso relacionamento. E hoje a gente entende, né? Cada um entende o seu papel no relacionamento, dentro de casa. E nosso relacionamento tem sido bem melhor, né? Então, com a chegada da nossa baby, da nossa filha, a gente com certeza vai estar ali estruturado, com a base firme pra chegada dela e entendendo ali tudo da nossa vida, né? E esse controle financeiro da casa fica comigo e eu auxilio ali o meu esposo pra que ele possa também crescer financeiramente e ele ser o provedor da casa. E a quinta coisa foi a mudança de mentalidade, onde a gente entende que a criação da nossa filha depende exclusivamente da gente. A gente precisa instruir ela pra que ela alcance todos os objetivos e tudo aquilo que ela deseja, né? A gente declara na nossa vida sobre ela também todas as maldições hereditárias. O ciclo se quebrou em nós e não vai se repetir nas próximas gerações. Então, todo o passado, tudo aquilo que os nossos pais erraram, esses erros nós não vamos cometer com a nossa filha. Então, nós entendemos que a criação dela, aonde ela vai chegar no futuro, a profissão que ela deseja, a vida pessoal que ela vai ter, né, familiar, depende de nós instruí-la. Então, acho que isso foi algo que Deus, ele foi maravilhoso de proporcionar a gente, para que a gente pudesse entender todos esses pontos antes da chegada dela, para que a partir de agora a gente consiga fazer tudo certo. E claro que nós iremos errar, mas iremos errar tentando acertar, mas que possamos entender que tudo que aconteceu conosco no passado não vai se repetir. Esse ciclo já foi quebrado em nome de Jesus. Eu agradeço muito a ele por ter me feito compreender, né, todas essas coisas, essas 5 coisas que eu mostrei aqui pra vocês e falei aqui com vocês, porque é de extrema importância, acho que pra todo mundo. E eu sou, assim, grata a ele por ele ter me permitido, porque quem me conhece, né, há muito tempo e já viu aqui meu perfil, a minha história, da onde eu vim e das coisas que eu já fiz no meu passado, isso é um privilégio pra mim, é o amor de Deus, é o cuidado dele comigo e com a minha família. Então, foi isso, minhas lindas. Se você ainda está nesse processo e quer engravidar ou já estar grávida, eu acho que você precisa cada vez mais mergulhar em todos esses pontos pra que você melhore, não só como pessoa, né, mas se torne uma mãe maravilhosa com base para os seus filhos terem um crescimento saudável. Beijo!